Milionário adota bebê que encontrou no lixo, pensando que seria um ato único de bondade. Mas 3 anos depois, ele recebe uma ligação chocante que muda tudo. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! Gustavo Monteiro ajustou a gravata pela 3ª vez, enquanto observava a movimentação no salão do Hospital Infantil de Florianópolis. Os sorrisos forçados, as taças de champanhe levantadas em brindes vazios e as conversações superficiais o entediavam profundamente. Aos 36 anos, o empresário do setor de tecnologia havia construído um império baseado em códigos, algoritmos e números, coisas previsíveis que não o decepcionavam como as pessoas costumavam fazer. Senhor Monteiro, que prazer tê-lo conosco esta noite, disse o diretor do hospital, aproximando-se com um sorriso exageradamente largo. Sua contribuição para a nova ala pediátrica é inestimável. Gustavo forçou um sorriso educado, o tipo que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Um gesto calculado que não alcançava seus olhos. É o mínimo que posso fazer, respondeu mecanicamente, consultando o relógio discretamente. Havia permanecido tempo suficiente para que sua presença fosse notada pela imprensa local. Afinal, o bilionário fundador da TechSoul, que havia vendido 2 empresas de tecnologia bem-sucedidas antes dos 35 anos, era sempre notícia na capital catarinense. Enquanto caminhava em direção à saída, Gustavo sentia o peso de sua própria solidão. Sua cobertura de luxo no centro de Florianópolis o aguardava, impecavelmente arrumada, milimetricamente organizada e completamente vazia de significado, exatamente como sua vida. A brisa fresca de outono acariciou seu rosto quando saiu do evento. Decidiu dispensar o motorista e caminhar um pouco pela orla da beira-mar norte, talvez o único momento de paz genuína em seu dia. O céu estrelado refletia nas águas calmas da baía, criando um espetáculo que nem mesmo ele poderia programar ou controlar. Foi nesse momento que ouviu um som fraco, quase imperceptível, vindo de uma viela entre 2 prédios luxuosos. Normalmente, Gustavo teria ignorado e seguido seu caminho perfeitamente traçado, mas algo naquele choro o paralisou. Um eco distante em sua memória, talvez. Com passos hesitantes, entrou na viela mal iluminada. O choro ficou mais audível. Atrás de uma lixeira, encontrou um pequeno embrulho. Um bebê enrolado em um cobertor sujo, os olhinhos inchados de tanto chorar. Meu Deus, murmurou Gustavo, removendo seu casaco de grife e agachando-se instintivamente. Suas mãos tremiam quando tocou na pele gelada do bebê. Por um instante, foi transportado para 30 anos atrás. Ele mesmo, abandonado na entrada de um orfanato em Curitiba, antes de ser adotado pela família Monteiro. Sem pensar 2 vezes, pegou a criança nos braços desajeitadamente, tentando lembrar como segurar um bebê corretamente. Algo que jamais imaginara que precisaria saber. O pequeno parou de chorar momentaneamente, como se soubesse que estava seguro agora. Vai ficar tudo bem, sussurrou, mais para si mesmo do que para o bebê. Vou levá-lo ao hospital. Ironicamente, Gustavo retornou ao mesmo evento que havia deixado minutos antes, mas desta vez com um propósito completamente diferente. Quando entrou carregando o bebê, o salão inteiro silenciou. O poderoso empresário, conhecido por sua frieza e calculismo, agora apresentava uma expressão que ninguém jamais havia visto. Uma mistura de confusão, preocupação e algo que parecia estranhamente com ternura. Preciso de ajuda, disse simplesmente, enquanto médicos e enfermeiros corriam em sua direção. Nas horas seguintes, enquanto o bebê era examinado e cuidado, Gustavo permaneceu no hospital. Algo inexplicável o impedia de ir embora. Quando a assistente social chegou para iniciar os procedimentos de encaminhamento da criança para o sistema de adoção, uma ideia absurda e completamente fora de seu planejamento meticuloso surgiu em sua mente. Eu quero adotá-lo, declarou Gustavo, surpreendendo a todos os presentes e principalmente a si mesmo. A assistente social olhou para ele com ceticismo. Senhor Monteiro, o processo de adoção é longo e complexo. Não é uma decisão que se toma em uma noite. Tenho recursos e advogados,
Farei o que for necessário, respondeu com a mesma determinação que usava em suas negociações empresariais. Mas, desta vez, não estava negociando milhões ou contratos. Estava reivindicando uma nova chance, para o bebê e, sem perceber, para si mesmo. Você enlouqueceu, Gustavo. Carlos Mendes, seu advogado e único amigo, caminhava nervosamente pela sala de reuniões na sede da TechSul. Um bebê? No seu apartamento minimalista? Com sua agenda impossível? Isso é loucura. Gustavo observava a cidade através da janela panorâmica, com o pequeno Pedro dormindo tranquilamente em seus braços. 3 dias haviam se passado desde o encontro na viela, e ele já não conseguia imaginar sua vida sem aquela pequena presença. Talvez seja mesmo loucura, respondeu calmamente, mas é a primeira decisão que tomo baseada em algo além de números e estratégias. Os primeiros dias foram um verdadeiro caos. Gustavo, que comandava equipes de centenas de programadores e negociava contratos milionários sem pestanejar, agora se via completamente perdido entre mamadeiras, fraldas e noites sem dormir. Sua cobertura, antes um exemplo de design minimalista, transformou-se em uma fortaleza de itens para bebê entregues às pressas. Cancelamos a reunião com os investidores chineses, senhor? Perguntou sua secretária pelo telefone, enquanto ele tentava, sem sucesso, preparar uma mamadeira com apenas uma mão livre. Remarque para a próxima semana e encontre uma babá com referências impecáveis. Não, melhor ainda, encontre 3 para entrevistas. A notícia do poderoso empresário de Florianópolis que adotou um bebê abandonado espalhou-se rapidamente. O que começou como uma curiosidade na coluna social logo se transformou em manchete nacional. Gustavo Monteiro, o gênio da tecnologia conhecido por sua frieza nos negócios, agora era fotografado comprando fraldas no shopping Beira-Mar. O conselho está preocupado, Gustavo, comentou Roberto, presidente do conselho da TechSul, durante uma videochamada. Eles temem que você esteja distraído. Gustavo ajustou a câmera para que Roberto pudesse ver Pedro dormindo no carrinho ao lado de sua mesa. Diga ao conselho que meu filho não é uma distração. É uma prioridade, respondeu com firmeza, surpreendendo-se com a naturalidade com que usou a palavra filho. Nas semanas seguintes, enquanto os advogados de Gustavo trabalhavam incansavelmente para acelerar o processo de adoção, algo inesperado aconteceu. O homem que vivia para o trabalho começou a reorganizar sua vida. Reuniões importantes foram transferidas para horários que não interferissem nas refeições de Pedro. Videochamadas passaram a ser feitas do confortável tapete da sala, onde o bebê podia engatinhar livremente sob seu olhar atento. Você está diferente, observou Teresa, sua irmã, durante uma visita. Como assistente social, ela havia ficado inicialmente chocada com a decisão impulsiva do irmão, mas agora observava com fascínio a transformação. Diferente como? Perguntou Gustavo, enquanto tentava limpar uma mancha de papinha em sua camisa italiana. Você sorri. De verdade, respondeu ela simplesmente. À medida que os meses passavam, Gustavo começou a perceber que sua missão ia além de cuidar de Pedro. Em uma tarde chuvosa, enquanto trabalhava em casa, encontrou o bebê observando pela janela o movimentado centro da cidade. Um dia tudo isso será seu, disse brincando. Mas então, uma ideia surgiu. Pedro merecia mais do que apenas herdar uma fortuna. Merecia um mundo melhor. Um mundo onde nenhuma criança seria abandonada em becos escuros. Na manhã seguinte, Gustavo convocou uma reunião emergencial com sua equipe jurídica e financeira. Quero criar uma fundação, anunciou. A Fundação Pedro, dedicada a transformar prédios vazios em lares para crianças abandonadas e mães em situação de vulnerabilidade. Os primeiros 2 centros da Fundação Pedro foram inaugurados 6 meses depois, um no continente e outro na parte insular de Florianópolis. Não eram simples abrigos, mas verdadeiros lares com áreas de lazer, atendimento médico e psicológico e programas de capacitação profissional. Enquanto isso, o apartamento antes impecável de Gustavo tornava-se cada vez mais caótico e, paradoxalmente, mais vivo. As paredes brancas ganharam adesivos coloridos. A sala de estar acomodava uma pequena cidade de blocos de montar.
e a geladeira exibia desenhos incompreensíveis presos por ímãs de formatos diversos. "Papa!", exclamou Pedro, em uma manhã ensolarada, quase 3 anos após seu encontro providencial. Foi a primeira palavra do menino, e para Gustavo o som mais perfeito que já havia escutado. A festa de aniversário de 3 anos de Pedro estava em pleno andamento no jardim da nova casa que Gustavo havia comprado na Lagoa da Conceição. O casarão com vista para as águas calmas da lagoa era muito diferente da cobertura minimalista onde moravam antes. Tinha espaço para Pedro correr, um quintal com balanços e escorregadores e um piano de cauda que ninguém tocava, mas que por alguma razão inexplicável o pequeno adorava. "Ele tem talento natural para música", comentou a professora da escolinha, observando como Pedro batucava ritmicamente nos brinquedos. Talvez devesse considerar aulas de música para ele. Gustavo observava o filho correndo entre os convidados com um sorriso permanente no rosto. O contraste entre o empresário de 3 anos atrás e o pai dedicado de hoje era notável. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. "Senhor Monteiro?" A voz grave de seu advogado soou preocupada do outro lado da linha. "Precisamos conversar urgentemente. Houve um desenvolvimento no caso do Pedro." Um frio percorreu a espinha de Gustavo. Após 3 anos, a adoção de Pedro estava praticamente finalizada. Faltavam apenas algumas formalidades burocráticas. "Estou no aniversário dele agora. Pode vir até aqui?" 1 hora depois, enquanto as crianças brincavam na área externa, sob a supervisão dos animadores contratados, Gustavo e seu advogado conversavam em tom baixo no escritório. "Uma mulher foi hospitalizada ontem, após um acidente na BR-101, explicou Carlos, visivelmente tenso. Quando recuperou a consciência, a primeira coisa que fez foi perguntar pelo filho. Segundo ela, não abandonou a criança voluntariamente há 3 anos. Ela estava fugindo de um relacionamento abusivo quando foi atacada pelo ex-companheiro, que planejava vender o bebê para pagar dívidas de jogo. "E o que isso tem a ver com Pedro?" Gustavo perguntou, embora já soubesse a resposta. "As datas coincidem perfeitamente, Gustavo." E ela descreveu o cobertor em que o bebê estava enrolado, com detalhes que só a mãe saberia. "Ela está no hospital universitário. O nome dela é Luísa Almeida." O nome atingiu Gustavo como um golpe físico. Luísa Almeida era uma pianista renomada, que havia desaparecido misteriosamente 3 anos antes, no auge de sua carreira. Havia especulações sobre problemas psicológicos, drogas, até mesmo um possível suicídio. Mas ninguém jamais mencionou um bebê. "Ela quer ver Pedro", continuou Carlos. "E legalmente, bem, se for realmente a mãe biológica e não houve abandono voluntário, ela pode reivindicá-lo", completou Gustavo, sentindo o mundo desabar sobre seus ombros. Nos dias seguintes, Gustavo mal conseguia dormir. A ideia de perder Pedro era insuportável. Ele contratou os melhores advogados do país, pronto para lutar com todas as armas que sua fortuna poderia comprar. "Você deveria ao menos conhecê-la", sugeriu Teresa, que como assistente social havia se envolvido no caso. "Vi os relatórios médicos, Gustavo. Ela passou os últimos 3 anos procurando desesperadamente pelo filho, mesmo estando gravemente traumatizada." Após muita relutância, Gustavo finalmente concordou em visitar Luísa no hospital. Ao entrar no quarto, não encontrou a mulher desequilibrada que sua mente havia criado, mas uma figura frágil com olhos gentis e tristes. "Obrigada por vir", disse ela com voz suave. "Sei que não é fácil." Durante a conversa, Luísa contou sua história. Como conheceu Fernando, um empresário carismático que gradualmente a isolou de amigos e familiares, tornando-se cada vez mais controlador e violento. Quando descobriu que estava grávida, viu naquela criança uma razão para viver, mas também o motivo para finalmente escapar. "Na noite em que fugi, Fernando me encontrou. Estava bêbado e furioso porque tinha dívidas enormes. Disse que já havia encontrado um comprador para o bebê." Sua voz falhou. "Lutei com todas as minhas forças. A última coisa de que me lembro foi ele me empurrando contra um muro. Quando acordei, estava em um hospital em São Paulo com um nome falso. Alguém me encontrou inconsciente e sem documentos." Gustavo ouvia em silêncio, dividido entre a compaixão pela história terrível e o medo de perder seu filho. Por que demorou tanto para voltar?
Tive traumatismo craniano grave. Perdi parcialmente a memória por meses. Quando finalmente me recuperei o suficiente, comecei a procurar por ele. Segui cada pista, cada boato sobre bebês abandonados naquela época. Foi assim que cheguei a Florianópolis. Antes que Gustavo pudesse responder, um som familiar ecoou pelo corredor do hospital. A mesma melodia que Pedro costumava batucar no piano em casa. Uma canção de ninar simples, mas peculiar. Era Luísa, cantarolando distraidamente enquanto ajeitava os lençóis. Essa música, murmurou Gustavo, sentindo um calafrio. É a canção que eu cantava para ele todos os dias durante a gravidez, respondeu Luísa com um sorriso triste. Era nosso segredinho. As semanas seguintes foram as mais difíceis na vida de Gustavo. Cada minuto com Pedro agora carregava o peso da possibilidade de ser um dos últimos. Enquanto os advogados trabalhavam, ele permitiu, relutantemente, que Luísa visitasse o menino em sua casa, sempre sob supervisão. A primeira visita foi tensa. Pedro, naturalmente tímido com estranhos, escondeu-se atrás das pernas de Gustavo quando Luísa chegou. No entanto, algo extraordinário aconteceu quando ela se sentou ao piano e começou a tocar suavemente aquela mesma canção de ninar. Pedro emergiu lentamente de seu esconderijo, os olhos arregalados fixos nos dedos de Luísa, dançando sobre as teclas. Sem qualquer incentivo, ele subiu no banco ao lado dela e começou a bater palmas no ritmo exato da melodia, como se a conhecesse intimamente. Como ele sabe? Sussurrou Gustavo para Teresa, que observava a cena emocionada. Algumas conexões vão além da memória consciente, respondeu ela. Essa música fazia parte dele antes mesmo de nascer. Ao longo das visitas seguintes, a resistência inicial de Gustavo foi cedendo lugar a uma compreensão dolorosa. Observar Pedro e Luísa juntos era testemunhar um reencontro de almas, uma conexão que nenhum tribunal poderia negar. O menino, que nunca havia demonstrado interesse particular por música, além da fixação inexplicável pelo piano, agora sentava-se por horas ao lado de Luísa, absorvendo cada nota, cada melodia. Ele tem meu dom, comentou Luísa durante um lanche no jardim, enquanto Pedro brincava com os outros filhos dos funcionários da fundação. Mas tem seu coração, Gustavo. A maneira como ele cuida dos amigos mais novos, como divide seus brinquedos, isso veio de você. A observação tocou Gustavo profundamente. Durante todos aqueles anos, havia se perguntado se seria capaz de ser um bom pai sem nunca ter tido um exemplo a seguir. Ouvir aquilo de Luísa, a única pessoa que poderia ter tomado Pedro dele, era um reconhecimento que nunca soube que precisava. Foi naquela mesma tarde que uma ideia começou a se formar em sua mente. Após colocar Pedro para dormir, convidou Luísa e Teresa para uma conversa séria na varanda. A fundação está crescendo, começou ele, observando as luzes da cidade refletidas na lagoa. Estamos inaugurando um centro cultural no próximo mês, com foco em musicoterapia para crianças traumatizadas. Luísa ouvia atentamente, incerta sobre o rumo da conversa. Precisamos de alguém para liderar o programa. Alguém que entenda não apenas de música, mas também de superação e recomeço. Os olhos de Luísa se arregalaram com a compreensão. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma solução, respondeu Gustavo. Uma maneira de mantermos Pedro no centro de nossas vidas, sem precisarmos destruir um ao outro nos tribunais. Teresa sorriu, orgulhosa da evolução do irmão que outrora fora incapaz de qualquer gesto de empatia. Os meses seguintes foram de ajustes e descobertas. Luísa mudou-se para uma casa próxima e passou a trabalhar na fundação, onde seu talento musical, que havia sido sufocado pela violência doméstica, floresceu novamente. Pedro dividia seu tempo entre as duas casas, acostumando-se a ter tanto uma mãe quanto um pai que o adoravam. Numa noite estrelada, exatamente 3 anos após o reencontro, realizou-se uma gala beneficente para a fundação. Ironicamente, no mesmo salão onde tudo havia começado. Mas desta vez, em vez de fugir do evento, Gustavo estava no centro dele, apresentando orgulhosamente o pequeno Pedro e sua mãe, Luísa. Esta noite marca não apenas o aniversário de nossa fundação, anunciou Gustavo ao público, mas também uma celebração pessoal.
Hoje oficializamos um novo tipo de família. Ao seu lado, Luísa sorriu emocionada, segurando a mão de Pedro. A pianista que havia recuperado sua voz através da música, agora recuperava também sua identidade como mãe. E, para encerrar a noite, temos uma apresentação especial, continuou Gustavo. Pedro, agora com 6 anos, vai tocar uma peça que, sem ele saber, foi a ponte que nos uniu. No silêncio respeitoso do salão, Pedro sentou-se ao piano, pequeno demais para que seus pés tocassem o chão. Seus dedos, porém, moveram-se com precisão surpreendente, tocando a canção de ninar que havia conectado mãe e filho mesmo durante os anos de separação. Na primeira fila, Luísa e Gustavo observavam com lágrimas nos olhos. Entre eles, um anel de noivado brilhava discretamente na mão de Luísa. O que começara como um arranjo pragmático por causa de Pedro havia se transformado, gradualmente e inesperadamente, em um amor profundo. O tipo de amor que nasce da admiração mútua e do respeito conquistado nas trincheiras da vida. Enquanto os acordes finais da canção ecoavam pelo salão, Gustavo percebeu que a maior lição que Pedro lhe ensinara não era sobre paternidade, mas sobre humanidade. Não havia sido ele quem encontrara Pedro naquela noite chuvosa há 6 anos. Fora Pedro quem o encontrara, devolvendo-lhe a capacidade de sentir, de conectar-se, de amar. Nós 3 juntos, sussurrou Pedro ao terminar a apresentação e correr para os braços dos pais sob aplausos calorosos. Para sempre. E assim seria. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Gustavo, Pedro e Luísa tenha tocado seu coração. A jornada deles nos lembra que, às vezes, as famílias mais bonitas são aquelas formadas pelo destino e fortalecidas pelo amor verdadeiro. Se esta narrativa emocionou você, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei neste vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias que inspiram. Todos os dias compartilhamos novas narrativas sobre recomeços, perdão e segundas chances. E queremos muito saber: você achou que Gustavo tomou a decisão certa ao abrir seu coração para Luísa? O que mais tocou você nesta história? Conte para nós nos comentários. Amanhã voltamos com mais uma história que vai fazer você acreditar no poder transformador do amor.